Tá valendo? Tá ok? Pessoal, alguns assuntos aí. Geralmente quando sai lá do Alvorado, quando chego, tem imprensa, a gente fica conversando. Tá? E sai muita coisa ali. Tá? O que eu quero com isso aí? Qual é a minha intenção? Eu podia ignorar a imprensa. Eu poderia não atender o povo que está ali, em média 80 pessoas, né? Hoje de manhã tinha meia dúzia. Mas tem dia tem mais 200 ali. A gente bate um papo, conversa. Vai na sinceridade. Né? Tem um assunto do tratado esses dias aí. Tá vendo em São Paulo agora, esse o festival de gamers, é isso? São Paulo agora? Ano que vem. O ano que vem vai ter um festival de gamers no ano que vem. E sempre a molecada reclama do preço alto do. A molecada reclama do alto preço aí dos jogos eletrônicos. Eu procurei a Receita. Conversei com o chefe da Receita e ele falou que tem, para esse produto tem 3 faixas de imposto. 50%, outro 30% e outro 20%. Que a gente pode, não posso diminuir tudo agora, como eu gostaria que fosse, como você que está na ponta da linha gostaria que fosse. Mas foi feito um decreto, foi analisado aí a questão de arrecadação, tá? Que temos a responsabilidade em cima disso, mas vamos diminuir pouca coisa, mas vamos diminuir. Vamos dar atenção aí a esse setor da sociedade. Muita gente reclama, né? Tem que baixar o imposto do remédio, baixar o imposto da cerveja. O pessoal reclama realmente, a nossa carga tributária é altíssima, tá? Ninguém discute isso aí. A gente pretende, por ocasião dessa reforma lá na frente, resolver esse problema. Hoje conversei com a equipe econômica de novo sobre esse assunto. A gente espera aí no comecinho de agosto, né? Espera apertar o propósito da reforma tributária para simplificar tudo, porque é difícil você ter uma empresa, uma burocracia enorme. E foge aqui a quantidade de normas, mais de 9.000 normas. Eu estou falando errado aqui, não quero falar. Mas são milhares de normas que existem que você tem que seguir. É impossível você seguir, né, tudo isso aí e ficar livre de ser multado por um fiscal lá na frente. E diminuir a carga tributária está nos planos nossos. Diminuir um pouco o imposto de renda, tá? Fazer um imposto único meio difícil, mas buscar o menor número possível de impostos para resolver essa questão e tratar de impostos federais apenas. Que toda vez que nós quisermos tratar de impostos estaduais e municipais, há 28 anos dentro da Câmara, não foi possível resolver esse assunto. Então a questão dos gamers. O ano que vem está previsto um grande encontro em São Paulo dos gamers, né? E a princípio eu acho que dá para ir lá, mas eu não quero chegar lá sem sinalizar o que nós estamos fazendo nessa área. Que o jogo não é apenas o jogo da molecada. Tem muito moleque que usa aquilo para fazer programas, para. Eu vi isso, não li toda a matéria, do título, né? Para salvar saguis, seja lá o que for. Tá? E nós queremos que a indústria brasileira trabalhe nesse sentido também e não fique escudada em isenção fiscais, porque o IPI é alto que vem lá de fora. Então, a questão de gamers está nesse sentido aí. E vamos ver o que a gente faz nos próximos dias e se prepara para o ano que vem. Outro assunto, a questão do pai do presidente da OAB de São Paulo. Né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar. O que eu sei da história? Né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas. Tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio. Porque qual é a tendência? Se eles sabem, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu. Não foram os militares que mataram ele, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro A Verdade Sufocada,
o depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas, tá? Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. Tá? E se esse lado, a esquerda, tivesse ganho a guerra, imagina como é que estava o Brasil hoje em dia. Não quero polemizar com ninguém, não quero mexer com os sentimentos do senhor Santa Cruz, porque eu não tenho nada de pessoal tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado e acreditar numa versão apenas do fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento, para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Então, como a imprensa pega fragmentos e divulga, tá aí o testemunho meu do que eu vi acontecer naquele momento, até porque ninguém duvida, né, todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então as pessoas da própria esquerda, quando desconfiava de alguém, simplesmente executava o alimento. Até faleceu-se há poucas semanas o Carlos Eduardo Clemente, que estava morando no Rio de Janeiro até, que era ele contou num programa de televisão aí, tá no YouTube, como ele matou aí, executou o presidente da Ultragás São Paulo, o senhor Poilesse, tá certo? E ele conta que atirou, ele correu lá na frente, ele caiu, ele foi lá e confirmou com um tiro na cabeça, ele conta claramente isso aí no programa da Globo News, para o Geneton Moraes. Então são histórias, tá? E a pessoa tem que analisar os dois lados, né? Quando eu falo dessa história, eu em Eldorado Paulista, morei até dos 8 aos 16, 17 anos em Eldorado Paulista, e o Rubens Paiva frequentava lá a cidade, porque tinha uma chácara ali, né? De Eldorado, em cima do morro, eu via a chácara ali embaixo. Eu nunca brinquei, né? Mas via os filhos do Rubens Paiva na minha cidade. Alguns fatos que aconteciam, né? Tinha um sorvete que bom naquela época, o palito às vezes tinha um carimbo ali, como se feito a brasa, né? Que você ganhava outro que bom. Enquanto havia a molecada, quando os filhos dele jogavam o palito fora, o moleque ia lá no lixo lá e via se o palito estava marcado ou não, que bom, para ele comprar um sorvete que bom. Mas ninguém passava fome em Eldorado não, tá? Ninguém passava fome, ninguém estava chorando, tocando ele. Então eu conheci a história, assisti em Eldorado Paulista, estava lá quando o Lamarca passou por lá, essa história. Aí ele feriu 8 pessoas em praça pública, tomando Lamarca, depois no dia seguinte sequestrou aí o Melocinho, entregou o tenente Alberto Mendes Júnior, ele foi executado ao golpe de coronhada pela turma do Lamarca lá nas matas lá do Ribeiro, essa é a história, tá? Porque nós praticamente, depois daquele meu voto lá na cassação da Dilma, começou o pessoal a se interessar pela verdade. Sabe que o militar está tão mal assim? Se éramos tão maus assim, né, por que não continuamos depois de 85, 86? Por que entregamos para o que seria a oposição? Então são histórias que aconteceram no Brasil, e a gente tem que se preocupar e que ela não se repita, né? Não é da nossa parte, não. De ambas as partes. Mais algum assunto importante, quando está tendo no cabelo aqui? Mais algum assunto importante? Você tem alguma pergunta aí no pessoal, aí no comentário, alguma coisa? Críticas? Aproveitei um momento aqui, cortando o cabelo, né? Aqui na presidência. Pode encerrar então? Sem problema? Sim. Essa semana, quais as atividades nossas aí? Para a semana, presidente. Tô mal. Quinta-feira tem live. Quinta-feira tem a live. Quinta-feira tem a live, 19 horas. Vamos falar de muita coisa aí que interessa, aconteceu durante a semana. Não vamos falar do empate do Palmeiras e Vasco, não? Tá certo. Então, ok, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. E se Deus quiser, na quinta-feira estamos prontos. Tem uma viagem amanhã? Quarta-feira para Goiânia? Para Anápolis. Vai encontrar de novo com o governador Caiado. Tudo que a gente pode fazer de obras paradas, vamos botar para frente. A Ferrovia Norte-Sul está em andamento. Temos obras do Exército no Piauí, no Pará, região Nordeste, Norte. Não tem esse problema de região. Agora, tem governador que não passa no pescoço da gente, né? E isso aí é o direito de criticar, como eles me criticam. Não raramente me criticam também. Fora isso, sem problema no Brasil. Graças a Deus, sem problemas. Muito bem recebido em qualquer lugar que a gente vá. E vamos tocar no barco aí.
O Brasil é esse que está aí. Pegamos um orçamento bastante complicado, está fazendo tudo para que a gente sobreviva, né? Rompa esse ano sem parar o governo, dada a situação crítica orçamentária. E a gente faz o que é possível. Tive a felicidade de poder eu escolher os ministros que têm um compromisso, sempre tiveram, né? Uma coisa pública, e só estamos sobrevivendo por causa disso. Caso contrário, não estaríamos sobrevivendo. O orçamento das Forças Armadas foi o mais cortado, o mais contingenciado num primeiro momento. O Exército, as Forças Armadas não podem parar. Tá ok? Morador de rua que esfacou. Lá no Rio? Na Lagoa. Você pode ver, no Rio de Janeiro. Foi ontem, Zé? Foi ontem. Um morador de rua matou 2 pessoas no Rio de Janeiro. Agora não tinha ninguém armado para dar um tiro nele, é impressionante, né? Mas tudo bem. Tá? Estava drogado o cara? Tá certo, viciado em drogas. Tem que buscar solução para as coisas, né? Estamos fazendo o possível aqui. Na volta do recesso agora, vamos ali conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, para votar a nossa medida provisória da liberdade econômica. Tá? Tirar o Estado do cangote do trabalhador. E o que for possível a gente fazer nessa, a gente vai fazer, vamos correr atrás. Dependemos em grande parte do parlamento brasileiro. Temos que buscar aí soluções para esses problemas. E vamos fazer a nossa parte. Né? Esperamos aí que após a nova Previdência o Brasil decole economicamente, chegue a reforma tributária para tratar os impostos federais apenas da nossa parte. E eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo. A gente acredita no Brasil, sabia que a missão não ia ser fácil, não está sendo fácil. E o que me dá força para continuar aqui em grande parte, é o apoio popular e a fé que nós temos. Né? E dá para mudar o Brasil. Agradeço a todos vocês pela missão. E vamos tirar o Brasil dessa situação complicada que se encontra, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. Valeu, pessoal.